E aí, galera? Tudo beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu olhar aqui se esse cara aqui tá usando o NVIDIA Broadcast. Tá usando. Beleza. Essa aulinha de hoje, galera, é sobre permissões e privilégios. A gente tem uma aula aqui no canal já sobre gerenciamento de usuários e grupos e agora permissões e privilégios, algo que é fundamental também para qualquer administrador Linux. Lembrando que essas aulas elas são mais voltadas aos alunos do Instituto Federal de Alagoas, na disciplina que eu ministro de sistemas operacionais, para complementar as emendas, tanto essa como o gerenciamento de usuários e grupos. Mas as aulas são abertas no canal para quem quiser assistir, então sinta-se à vontade, é até bom que dá visão, críticas que sejam construtivas também são bem-vindas, tanto nessa como na aula anterior, enfim. Então, vamos lá, né? Então, permissões e privilégios. Para que isso serve, galera? Então, para aumentar o nível de segurança, a gente sabe que o sistema GNU Linux é bastante seguro, tanto que é implementado em servidores. Então, a gente, para aumentar essa segurança nos arquivos e nos diretórios do sistema, eles implementam a segurança organizada em três classes. Essas classes definem o que o proprietário, o que os membros de um grupo que contém aquele diretório ou arquivo e o que os outros usuários eles podem ou não fazer em um arquivo ou diretório. As permissões são divididas em três níveis: leitura, escrita e execução. No caso de diretório, seria acesso ao diretório. As permissões. Então, quando a gente executa o comando lsl ou stat, a gente pode ver as permissões que um arquivo tem. Então, elas são exibidas através de uma série de travessões ou letras. Então, o primeiro travessão indica o tipo de arquivo. Os 9 demais indicam esses níveis de permissão: leitura, escrita, execução ou acesso ao diretório. Então, as permissões são representadas pelas letras R de read, W de write e X de execute, sendo o R a permissão para leitura, como já disse, read, o W write, permissão para escrita, apagar arquivos e subdiretórios, e o X, permissão para execução ou acesso ao diretório. Então, a gente vai ter essa estruturazinha aqui, galera. Nós vamos ter isso daqui. Então, o tipo do arquivo. Então, os três primeiros vão ser o proprietário daquele arquivo ou diretório, as permissões que esse proprietário vai ter. As permissões do grupo, a gente falou sobre grupos, que justamente para isso, para compartilhar arquivos e diretórios entre diversos usuários, e os outros usuários do sistema. Então aqui a gente vê, por exemplo, ls, o arquivo ordem.txt. Então ele é um arquivo comum. O proprietário tem permissão de leitura e escrita. Os usuários do grupo root têm permissão para leitura e escrita, se, claro, ordem estiver dentro do grupo root. E os outros usuários têm permissão somente para leitura. Aqui é o único link que ele vai ter, o hard link. Fernando, usuário, root, o tamanho, data de criação e data de modificação. Alterando o proprietário de um arquivo diretório. Para alterar o proprietário de um arquivo ou diretório, a gente utiliza o comando chow, change owner. Sua sintaxe básica é change owner, options, novo dono do arquivo ou diretório. Então, o comando chow possui duas opções básicas. Ele possui outras, se quiser olhar, a gente vê no menu, que é a opção C, para exibir informações sobre os arquivos modificados, e o R maiúsculo, que é o modo recursivo, que é utilizado em diretórios para que seus subdiretórios e arquivos também sejam modificados. Por exemplo, eu alterei o proprietário de um diretório. Então, todos os subdiretórios que estiverem dentro desses diretórios, arquivos, também terão seu proprietário modificado. Então, por exemplo, o exercício aqui. Faça login como root e crie um arquivo exemplo na pasta documentos do seu usuário. Vamos fazer o seguinte, não vamos usar a pasta documentos não. Vamos fazer o seguinte, vamos na TMP, porque a TMP ela apaga depois de reiniciar. Então, cd TMP. Pronto. E crie um arquivo exemplo na pasta documentos. Vou deixar na TMP. Então, eu vou criar aqui, touch, qual é o nome?
exemplo. Vou botar aqui exemplo. Criamos o arquivo exemplo. Agora, mas era login como root. Foi mal, galera. Pera aí. Vamos deletar esse cara. RMV exemplo. Porque a gente tem que dar login como root. Vamos lá. Estamos como root agora. Agora sim. Touch exemplo. Criamos o arquivo exemplo. Agora, como root, escreva algo dentro do arquivo. Então, nano, exemplo, algo. Vou salvar, vou sair, pronto. Agora, volte ao seu usuário. Exit. Voltei ao usuário, Fernando. Agora, tente modificar o arquivo. Então, eu vou tentar. Nano, exemplo. Ele abriu o arquivo, mas ele diz que ele não pode ser escrito nada. Eu dou um D aqui, vou tentar salvar. Ele diz o seguinte, permissão negada. Por quê? Porque o usuário Fernando nem é proprietário desse arquivo e nem está no grupo desse arquivo. Então, X, salvar no buffer, não. Agora, como root, altere o proprietário do arquivo para o seu usuário. Então, vamos fazer isso daí. Então, a gente vai dar um sudo su. Aí aqui, o que é que a gente vai fazer? Change owner. Eu não lembro se ele tem a opção verboso, viu, pessoal? Eu vou colocar aqui e vou colocar para que exemplo tenha Fernando como usuário. Desculpa, primeiro usuário e depois exemplo. Eu não sei se tem um V, viu, gente? Change, sim, tá vendo? Agora ele mudou para o usuário Fernando. Agora, o root provavelmente vai fazer uma modificação, porque é o usuário administrador. Mas vamos ver o Fernando agora. Nano, exemplo. Algo a mais. Ctrl O, salvei, saí. Por quê? Se eu der um ls l em exemplo agora, nós vamos ver que o proprietário é Fernando e ele tem permissão para leitura e escrita. O grupo continua o root, com só proprietário de leitura. Então, isso aqui é o comecinho básico, galera, para a gente ter uma noção. Então, alterando grupo de um arquivo ou diretório. Para alterar o grupo de um arquivo ou diretório, usa-se o comando change group, chgrp. Sua sintaxe básica é chgrp, novo dono do arquivo, novo dono, né? No caso seria o grupo, novo grupo, o arquivo ou diretório. Suas opções são idênticas ao comando chow, ou seja, opção C e opção R maiúsculo para a gente fazer tudo e o verboso que a gente viu que funciona. Então, faça login como root e crie um diretório. Vou criar um diretório normal aqui. Então, eu vou fazer login como root. E aqui eu vou criar um diretório. Chamar de diretório. Pronto, criei o diretório. Saia do root. Então, eu vou dar um exit. E com seu usuário, tente criar um arquivo no diretório criado. Então, eu vou tentar aqui com o meu usuário. Vou dar um cd diretório. Ele acessou. E vou dar um touch arquivo aqui. Ele não deixa, permissão negada. Por quê? Porque se eu der um ls l em, vamos fazer aqui antes disso daqui, se eu der um ls d em diretório, ele não tem, ele não consegue acessar, não search file ou diretório, ele não dá para acessar. Volta a fazer login como root, então, eita, eu saí do Fernando, vou voltar. Pela conexão SSH, vou botar a máquina virtual. Então aqui eu vou dar o login como root, de login como root, e vou alterar o grupo para o grupo Fernando. Então, chr, no caso eu tenho que sudo su, desculpa, pronto. Então, chr, grp, vai colocar o grupo Fernando para o... Eita, ele está em home, né? Então a gente tem que ir para cd tmp.
Deixa eu ver se o diretório ainda está aqui. Tá, que a máquina estava ligada. Pronto. CHR, GRP. Aqui a gente vai botar Fernando e diretório. Pronto. Opa. Ah, CHGRP. Eu que errei. CHGRP é Fernando para o diretório. Pronto, mudou. Nem botei o verboso. Mas se a gente der um ls L em diretório, ele diz que não tem nada. Se eu não me engano, é a opção B que ele vai ver. Pronto. Ele vai ver agora que o proprietário é Ruth, mas o grupo é Fernando. Vamos dar uma olhada para ver se agora o proprietário ele tem permissão de leitura e acesso. Olha só, o grupo tem permissão de leitura e acesso. Vamos ver se ele consegue criar alguma coisa aqui. Existe. Então vamos lá. CD tmp diretório. Chegando em diretório, vamos criar algum arquivo. Ó, permissão negada. Por que a permissão negada? Porque ele ainda não tem permissão de escrita no diretório. Ó, ele só tem permissão de leitura e execução. Então vai continuar a mesma coisa. A gente vai ver depois como é que a gente vai ter que fazer essa modificação. A gente vai aprender a fazer essa modificação para a gente ver como a gente vai fazer isso. Mesmo o grupo sendo Fernando, ele só tem permissão para acessar o diretório unicamente e para ler o que tem no diretório. O que escrever no diretório, ele não tem permissão ainda. Então, alterando o usuário e grupo. Mais uma vez, o show faz isso. Então, você pode alterar o usuário e o grupo com o show. Primeiramente, você coloca o proprietário e o grupo dividido por 2 pontos ou por um único ponto. Se só quer alterar o grupo, você bota 2 pontos, grupo, ponto, grupo. Se só quer alterar o proprietário, proprietário, 2 pontos, proprietário, ponto. Então, o show consegue fazer isso daí. Volte a fazer login como root e altere o grupo e proprietário, colocando o seu usuário do diretório do exercício anterior com o comando show. Vamos fazer isso agora. Então, sudo su. Voltamos a ser root. Se a gente fazer um show agora e colocar Fernando, 2 pontos. O usuário já é Fernando, mas vamos fazer isso aqui. Vamos ver se o verboso funciona no show também. Para diretório. Então, show, cannot access diretório. Ah, porque a gente está dentro de diretório, né? Então, não poderíamos fazer isso daí. Pronto. Mudado o proprietário de diretório from root para Fernando e do grupo Fernando para Fernando. Agora, se a gente sai daqui e quiser dentro do diretório a gente criar um arquivo, a gente cria. Por quê? Porque o proprietário mudou. Se a gente der um ls ld aqui para diretório, a gente vai ver que o usuário ele pode ler, escrever e fazer modificações. Então, tudo isso daí a gente pode fazer. A gente pode entrar dentro dessa linha. Então, nós podemos conseguir fazer isso daí. Então, vamos continuar aqui para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Níveis de permissões. Então, a gente tem que ter sempre em mente que um usuário ou grupo deve ter sempre as permissões de leitura e escrita do diretório onde seus arquivos estão, o usuário e o grupo. Caso isso não ocorra, mesmo o usuário sendo o proprietário de um arquivo, ele não irá conseguir fazer as alterações. Por quê? Porque ele não tem permissões nem de leitura nem de escrita. Tem que ter, no mínimo, essas permissões. Então, exemplificando, imagine o usuário Bob. Ele criou o arquivo abc.txt dentro do diretório data, como mostra a figura aqui abaixo. Então, está aqui. Note que, por ser proprietário, Bob tem total controle do arquivo. Realmente, leitura, escrita e execução. Porém, contudo, entretanto, todavia, veja o proprietário e grupo do diretório data. É o root. Então, o diretório é o root aqui. Será que Bob
poderia alterar esse seu arquivo, porque olha só, o proprietário é do diretório é root. Então, será que ele poderia? Porque aqui, ó, no diretório só dá para leitura e escrita. Eita, leitura e execução. E agora, acesso ao diretório? A resposta, obviamente, é não. Pois o nível do diretório, Bob é tratado como outros. Ele não está dentro do grupo root. Então, ele é outro. Ele só pode ler, não pode nem acessar, possibilitando somente a leitura dos arquivos dentro do diretório, mas não sua modificação. Por isso a importância dos grupos de usuário, vistos naquela videoaula que eu deixei aqui. Eles permitem o compartilhamento de arquivos e diretórios. Como é que a gente altera os níveis de permissão, galera? Como é que a gente vai fazer isso? Então, existe o comando chmod, que é o change mod. As modificações podem ocorrer no modo simbólico ou absoluto. Possui as mesmas opções, o C e o R, do comando show e chgrp. Então, vamos lá. No modo simbólico, as permissões são alteradas por meio de 3 símbolos: identificador, operando e valor. Então, sua sintaxe básica vai ficar do seguinte: chmod, identificador, o operando, o valor e o arquivo. Como é que isso funciona? Está meio confuso isso daqui. Então, vamos lá. Tabela de identificadores e operandos. O identificador, U de usuário, G de grupo, outro de outros, A de todos. O operando mais adiciona permissões às permissões já existentes. O menos retira permissões das existentes. O igual assinala uma permissão, retirando as outras. Esse modo aqui, que é o modo simbólico, ele é interessante quando a gente quer alterar somente uma permissão, tipo uma permissão do usuário, uma permissão do grupo, uma permissão dos outros. Aí ele se torna bastante interessante. Então, a gente consegue fazer dessa forma. A gente vai fazer, como é que eu posso dizer? Dessa maneira aqui. Aí as permissões vêm aqui: permissão de leitura, permissão de escrita e permissão de execução. Então, alterando a permissão dos usuários do grupo para que possam modificar o conteúdo do diretório ABC, mas não executar nada. Então, a gente tem o LD ABC, o diretório, ele tem todas as permissões possíveis, menos para os outros, que só tem permissão de leitura e não acesso aos diretórios. Proprietário e o grupo é Fernando. E aí eu dou um chmod, olha só, V aqui, a gente tem que ver aqui, o V é o de verbose, grupo, ou seja, grupo, eu vou tirar do grupo o X de execução para o diretório ABC. Então, modo de ABC alterado de 775, que é o outro modo que a gente vai ver, a gente vai tirar para o grupo o modo de acesso ao diretório para esse daqui, ó, que é o modo de acesso sem o acesso ao diretório. Então, chmod, ele permite isso daí. Exemplo 2. Alterando a permissão do proprietário para que ele não possa executar nada e retirando a opção de leitura dos outros. Então, chmod, eu botei o V, o usuário menos X não executa. E os outros, a gente coloca igual menos ABC. O que isso significa, galera? Esse menos, esse tracinho aqui, ele tira tudo, galera. Então, ele tira tudo. Então, ele tira leitura, escrita e gravação do diretório ABC. Então, ele sai aqui, ó, se vocês olharem, de leitura, escrita e execução, leitura e escrita, leitura e execução, para leitura, escrita e mais nada. E esse zero aqui, galera, ele representa os atributos especiais, que a gente vai ver mais para frente. Então, o modo absoluto, diferente do modo simbólico, ele ocorre por meio do atributo especial, sendo esse um número decimal que representa um grupo de 3 dígitos binários, ou seja, ele vai do 0 ao 7, em que 7 é a permissão máxima e 0 é a mínima. Se a gente for botar em decimais, a gente vai ver que o 1 vai dar 7. 1 em binário vai dar 7. Então, 0 é para permissão desabilitada e 1 permissão totalmente habilitada. Então, olha só isso daqui. Ó. Eu coloquei isso daqui. Então, quando a gente habilita uma permissão, é o 1.
Quando a gente está com ela habilitada, é o 1. Quando a gente quer desabilitar, é o 0. E assim sucessivamente. Então, para cada 3 dígitozinhos do proprietário, do grupo e dos outros, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um número decimal que vai ser a conversão desses binários para decimal. Então, por exemplo, o usuário é 110, grupo é 110, outros é 001. Por exemplo, aqui é o usuário. Então, a gente vai ter 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, a gente vai ter esse cara aqui. E 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, a gente vai ter uma permissão 6 aqui, uma permissão 6 aqui e uma permissão 4 aqui. Então, só para vocês terem noção como fica. Então, convertendo, olha só aqui. Opção 6, opção 6, opção 4. Aquilo que eu mostrei no slide anterior. Então, de modo absoluto, nosso arquivo tem um valor de 664. Ele está aqui, ó, sem ser no modo simbólico. No modo absoluto, ele vai ter o valor de 664. Então, modo absoluto, tabela de atributos. 7, permissão total. 6, permissão de leitura e escrita. 5, permissão de leitura e execução. 4, somente permissão de leitura. 3, permissão de escrita e execução. 2, permissão de escrita. 1, permissão de execução. 0, nenhuma opção habilitada. Esse é interessante quando a gente quer modificar todos os atributos, ou do proprietário, ou do grupo, ou dos outros. Aqui está, se a gente colocar aqui a leitura, escrita, gravação e o número decimal correspondente a cada um deles. Então, crie o arquivo txt e modifique suas permissões. Então, vamos lá. Vamos criar o arquivo txt. Touch txt, abc.txt, né? Ponto .txt. Vamos lá. E altere suas permissões para que o proprietário e grupo possam ler e escrever. Então, proprietário e grupo possam ler, escrever e executar. E os outros possam ler e escrever. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ir no modo absoluto, porque aqui está mais fácil. Se a gente for lá na tabela, ler, escrever e executar é a opção 7. Os outros, eles podem ler e escrever, que é a opção 6. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. chmod 776, por quê? Proprietário, grupo, os outros. Vou botar um verbose para a gente ver a modificação. Opa. Deixa eu dar um Ctrl L aqui para ficar mais legal. De abc.txt. Pronto. Então, ele foi totalmente mudado. Aliás, deixa eu olhar. E os outros possam ler e escrever. Tá certo. Ler e escrever. Então, o que é que a gente tem agora em abc.txt? Que grupo e usuário possam ler, escrever e executar. E os outros possam ler e escrever. Tá? Com a permissão completinha. Então, o modo absoluto é melhor do que o simbólico para fazer essas modificações completas. O módulo simbólico é mais legal para fazer mudanças assim dentro do proprietário, dentro do grupo, dentro dos outros. E por aí vai. Permissão igual a outro arquivo. Podemos também dar a mesma permissão de um arquivo para outro arquivo. Para tanto, a gente usa changemod, referência, arquivo 1, arquivo 2. Com isso, as mesmas permissões do arquivo 1 serão dadas ao arquivo 2. Então, a gente também tem permissões padrões, que são as UMASCs. Define o nível de permissão padrão para os arquivos e diretórios que são criados. Existem permissões para os usuários e para o root. Através dos comandos umask, podemos visualizar essas permissões e modificá-las. Seu uso básico é umask e aqui as opções. Então, como são definidas essas umask? É simples. Por exemplo, em um arquivo, subtraímos a umask por 666. Em um diretório, subtraímos por 777. Então, por exemplo, 0020 menos 666 dá 646. Mas por que a gente está pegando esse 0020? São as permissões que ele dá aqui dentro em decimal.
E esse cara aqui, 0020 menos 777 dá 757. Então, a gente vai pegar essas UMASCs e vai colocar. Por padrão, galera, essas UMASCs a gente pode alterar. A gente está colocando aqui esse 0020. Então, modifique a UMASC do seu usuário, tanto para arquivos como diretórios, para 665 e 776, respectivamente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que ver qual é a UMASC. 0002. A UMASC do meu dito cujo. É 000002. Então, a gente quer o seguinte, 665 e 776. Então, a gente subtrai a UMASC por 666 e 777. Então, a gente pega UMASC 0002 por menos 666. O número octal, vamos botar aqui, vamos ver se ele foi. Não foi. Vamos fazer o seguinte, ele quer esse número aqui. Vamos ver aqui o que é que a gente está fazendo de errado. 665 e 776. Então, UMASC 777 menos, no caso, 1. Bash octal number fora do range. Não sei por que ele está fazendo isso. E o mask não era para ele fazer isso aqui. É aqui o que é que está acontecendo. E não está me dizendo aqui o que é que está acontecendo. Ele vai criar por padrão. Aí o mask ele cria por padrão isso daí. Então, vamos ver aqui o que é que está acontecendo. Então, o que aqui? E vamos ver o que é que está acontecendo. Dá uma olhada aqui para ver o que é que a gente está fazendo de errado. E o mask 0001 menos 00777. Vamos ver se ele vai. Pronto. Então vamos ver aí o mask aqui. Ó, ele colocou o mask para 0001. Nosso mask a gente não quer 001, a gente quer 776. Então, e o mask 0776. Vamos ver aqui. Ó, ele já alterou aí o mask para 07776. Ou a gente quiser colocar 665, o mask 0665, a gente coloca o mask do usuário Fernando 0665. Menu mask, se a gente quiser dar uma olhada aqui, a gente dá uma olhada nisso daí. Ela seta como é isso daí. Vamos deixar como é o padrão antigo, o mask 0002, que é o padrão dela. Então é só um adendozinho aqui sobre as UMASCs. Atributos especiais. Existem alguns atributos especiais de permissão que melhoram o nível de controle e segurança em arquivos e diretórios. São eles o setUserID, setGrouperID e o stick. Então, o setUserID, qualquer usuário ele vai executar o arquivo como se fosse o dono. Então, qualquer usuário executa como se fosse o dono. É como aquela permissãozinha do Windows. setGrouperID. O arquivo é executado como se um membro do grupo ao qual ele pertence executasse. Então, ele vai executar. E o stick, com esse atributo, o arquivo só pode ser deletado por seu proprietário, atribuído no diretório.
Então vamos lá, informação importante. Os atributos especiais sempre aparecerão no lugar dos executáveis, então do x. As letras minúsculas representam permissão de execução. As maiúsculas representam que não existe permissão de execução. Então, por exemplo, aqui, olha só, nós temos aqui teste. Então, a gente tem leitura, escrita e gravação para o proprietário, leitura e execução para o grupo, leitura e execução para os outros, de teste. Aí, o que é que eu fiz aqui? Dentro do proprietário, vejam que apareceu uma permissão de leitura minúscula. Se a gente voltar aqui, eles representam permissão de execução. Então, olha só, tem um R. Eita, desculpa, galera. No final, aqui é leitura, escrita e o stick, em minúsculo aqui. Aí, o R, aqui, mais uma vez o stick. E o R e o T. O stick, como a gente vê, o arquivo só pode ser deletado por seu proprietário. As maiúsculas indicam que não existe permissão de execução. A mesma coisa aqui em R. O S está maiúsculo, ó. Então não existe permissão de execução. Aqui existe permissão de execução e aqui não existe permissão de execução. Aqui a gente adicionou o stick, o arquivo só pode ser deletado por seu proprietário. Existem dois métodos para a gente habilitar o set user ID em um arquivo. No modo simbólico, change mode, user mais s, arquivo. No modo absoluto, change mode, a gente coloca o 4 mais 3 tracinhos para o arquivo. Agora, como root, crie o seguinte arquivo, set userid.c. Insira o seguinte. Então, a gente vai inserir isso aqui. Para facilitar a vida, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara, vou copiar. Eu já vi que eu fechei. Ah, não, fechei não. Ele está aqui aberto. Eu vou... qual é o nome do arquivo? Set userid. Set ud. Vou abrir pelo vim. Set uid. É assim? Não. Setuid.c. Pronto. E aqui eu vou colar. É um programinha básico em C, em que a gente vai botar o ID real e o ID efetivo. Então, é só para a gente brincar um pouquinho. Então, WQ para salvar, dá um GCC, /O, set. Eu não sei se a gente tem que compilar esse cara. Ah, mas é como root, galera. Olha só. Então, vamos mudar o proprietário desse cara. Sudo su como root. O que é que a gente vai usar? Vamos usar o show. E dois pontos root. Aí aqui a gente vai colocar da seguinte forma. A gente vai colocar o set.c. Então, a gente está modificando isso daí. Então, agora o root é o dono de set user ID. Então, ele é o proprietário. Eu acho que a gente vai ter que executar esse cara. Então, a gente vai compilar. GCC set c.o set uid. Compilamos ele, lindo e maravilhoso. Insira o atributo especial setUID. Então, vamos atribuir o setUstick. Então, o que é que a gente vai fazer? Chmod, a gente vai pegar U mais S, não permite a execução, setUID. Pronto. Sai do root e execute o programa como seu usuário. Então, se a gente chegar aqui, vamos ver se ele vai executar. Ponto e vírgula, set, UID. Ó, executou. Por quê? Porque a gente deu a permissão de uso que ele pode executar. Então, aqui, ele funcionou perfeitamente.
Existem no setGroupedID, existem dois métodos para habilitar o setGroupedID em um arquivo. Módulo simbólico, group, mais S e o arquivo, ou 2 e o arquivo. Vamos sempre utilizar o modo simbólico, galera. Então, como root, altere o arquivo setuser e insira o seguinte. Então, vamos alterar esse cara daí. Deixa eu pegar aqui. Lembrando, aqui a gente está vendo que o ID real, o identificador real, ou seja, quem está executando é o Fernando e o root é que é o efetivo. Mas o proprietário continua sendo o root. Então isso aqui dá para ver. Então vamos lá para sudo su. Vamos dar. Eita, ele já foi. Vamos dar um vim em set uid.c. Vamos pegar isso daqui e deletar. Vamos agora pegar esses caras aqui e vamos colar aqui. Vamos dar um WP e vamos compilar de novo. Opa, ele deu um erro aqui. O que? Missing termination character. Ele tava, é um padrão no end of input. Na linha 7, na linha 6. Vamos dar uma olhada aqui o que é que aconteceu. Só se ele não tá pegando, galera. Não. Tá aqui. Ponto e vírgula. Tô vendo aqui já. Certo aqui. Certo aqui. Pronto. Errinho basicão. Funcionou. Vamos embora. Então, o que é que ele pede aqui, pessoal? Compile o arquivo. Vamos botar do setGroup ID. Então, a opção que a gente vai botar aqui é a do Group ID. Então, cadê? chmod. Vou botar um V aqui para a gente ver se ele aparece. G mais S, set o ID. Pronto. Então, ele colocou o S ali. Olha o S lá para execução. Saia do root e execute o programa com seu usuário. Será que vai executar? Vamos ver. Então, vamos lá. Ponto barra, set e o ID. Foi. Grupo real é o grupo 1000, que é o que a gente está executando. O efetivo é o grupo do root. E o stick, existem dois métodos para habilitar o stick, que é o o mais t e o arquivo, e o ou o arquivo. Vamos criar 3 usuários, Ana, Sara e Lúcia. A gente aprendeu a criar usuários na aula passada, no vídeo passado. Então, add user Ana. Tem que ser o root. Pronto. add user Ana. Então, vou botar uma senha aqui padrão. Uma senha aqui padrão. Estão corretas. Colocamos. Sara, add user